Fala pessoal, seja bem-vinda, bem-vindo ao Conecta 8, o podcast do portal de notícias linha8.com.br. O programa que liga você a ideias, pessoas, histórias que estão fazendo a diferença. Estamos gravando direto dos estúdios da UIS Mais Vídeo e se você busca um espaço para fazer o seu curso, um podcast, um vídeo institucional, qualquer gravação, aqui é o seu lugar, tá bom? Na UIS Mais Vídeo. Eu sou o Wendel Cristiano e hoje vamos conhecer mais de perto uma pessoa, um projeto incrível que impacta a vida e gera muita troca de conhecimento e inspiração. O Conecta 8 é uma iniciativa da agência UIS que você pode acompanhar no nosso canal de YouTube e nos seguir no Instagram através do @agênciaUIS. E também conhecer melhor sobre a gente, sobre os nossos trabalhos no agenciauis.com.br. E claro, se você quer me acompanhar de perto, pode acompanhar também no meu @, Wendel Cristiano. Tá bem? É isso. E nesse programa especial, eu recebo aqui uma pessoa muito importante. Eu já conhecia ele antes de poder ter contato direto com ele, porque ele faz um belíssimo trabalho na capital de São Paulo, né? Tem um trabalho de anos ligado na defesa da educação. É um professor muito conhecido e reconhecido pelo trabalho que faz na educação, né? Na defesa da educação. Seja bem-vindo ao Conecta 8, professor Eliseu Gabriel. É um prazer estar aqui e muito legal o seu programa do Conecta 8, sua proposta, muito bom. Estou aqui para falar. É isso aí. E ouvir nós estamos também. aqui para ouvir e perguntar também muitas coisas para você. Só para você saber, o professor Eliseu Gabriel é vereador em São Paulo. Ele tem 7 mandatos, né? E tem um trabalho muito bacana em defesa da educação, da saúde, do meio ambiente. Tem defendido para que não se corte as árvores de São Paulo, né? Existe uma tentativa de devastação em São Paulo, né? Então, o Eliseu é um defensor aí do meio ambiente e do município de São Paulo. Eliseu, a gente está aqui para conhecer um pouco da sua trajetória, mas também falar de vários temas relacionados a São Paulo, mas relacionado ao Brasil, né? E, claro, relacionado à política, já que você é um vereador com 7 mandatos, né? Então tem muita história para contar. E aí eu quero saber de você, quando foi que a educação e a política passaram a fazer parte do mesmo projeto na sua vida? Olha, eu entrei na USP, na universidade, e fui estudar física, né? Então eu sou professor de física. E logo eu me sensibilizei com a política, né, que a gente via na ditadura, e vi como a educação, né, é fundamental para o país, né? Eu digo assim, educação forte, futuro forte, né? E o Brasil tinha projetos de educação muito interessantes, mas que foram destruídos pela ditadura. Então, muita coisa equivocada acabou ficando todos esses anos dentro do Ministério da Educação, essa coisa toda. E enquanto eu estava como estudante, depois como professor, eu sempre combati. Não, a educação tem que ser dessa maneira, tem que ser de vínculo, tem que ser uma educação que humaniza as pessoas, que desenvolve as pessoas, né? E essa luta de muitos anos, depois acabei sendo vereador de São Paulo e continuo batalhando, lutando para que a educação... Você é professor de educação física? Não, física mesmo. Educação física, perdão, física. Física, né? Física, como se fosse química, matemática. Física. Você é dos números. Hein? Dos números. Dos números e das fórmulas, da busca das interações da natureza, essa coisa toda. Eliseu, você foi, inclusive, professor daquele curso, do Telecurso Segundo Grau. Conta um pouco dessa experiência, porque é o seguinte, às vezes a gente faz uma pesquisa na internet, coloca lá Eliseu Gabriel, aparece vários vídeos de você ensinando na televisão. Era percussor isso, né? Porque hoje é muito comum se formar via tela, né? Mas ali era mais... Sim, era novidade mesmo. Antes de eu fazer o telecurso, a TV Cultura foi até o Instituto de Física da USP, dizendo que queria fazer um programa chamado Colégio 2. E aí eu estava lá no processo, eu já estava fazendo pós-graduação lá no Instituto, e eles selecionaram, fizeram os testes e me selecionaram para apresentar as aulas. Então eu apresentei quase 50 programas.
junto, sempre chamava o pessoal da física, fazia experiência em laboratório, mostrava e tal. E aí a Globo foi em contato com a TV Cultura, a Fundação Roberto Marinho, com a Fundação Pó da Anchieta, e criaram um programa chamado Colégio 2. Colégio, não, desculpe, Telecurso Segundo Grau. Colégio 2 era o anterior. Esse telecurso tinha que ter fascículos nos jornaleiros, porque antes não tinha internet, essas Sim, coisas. não. Você tinha que encontrar na biblioteca, na banca de toda jornal. semana tinha uma aula ou duas, que era um vídeo feito, e tinha o fascículo, que era escrito e publicado, e estava nos jornaleiros, todos os jornaleiros do Brasil. Então, foi uma experiência rica, que eu também participei da confecção dos textos dos livros, dos fascículos, né? E depois fizeram livros. Desses fascículos, na área de física, eu coordenei. E aí foi uma coisa incrível, né? Uma experiência muito legal, só que não tinha esses truques todos de inteligência, de eletrônica, edição, nada. Era tudo na mão mesmo, mão. né? Fazia então tudo. Você fazia uma cartolina, puxava para aparecer as letras. E foi tão bonito, foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer uma proposta muito inovadora de ensino de física, né? E ali, meados 70, 80? Anos 80. Anos 80. Início de 80, final de 70, início acho que 79 para 83. Foram 4 anos. E eu assisti nesses vídeos, sempre tinha globais, assim, Sim, Bruna sim. Lombardi. Sim. E como que era essa experiência de lidar com esses globais nessa época? Na verdade, a Globo é que escolhia quem fazia. Então, biologia. Eles procuraram um professor de biologia, mas não conseguiram achar. Então, puseram o Antônio Fagundes e a mulher dele. Como é que era? Esqueci, da época. Esqueci o nome. A mulher dele que apresentava. Química era o Mário Lago e a Marília Gabriela. Né? E assim física, iam trocando os casais conforme a matéria. E física, eles não acharam um artista, me puseram lá para fazer o par. O teste, acharam que eu fazia bem por causa da voz, por causa da postura, etc. E você tinha um bigodão, né, Eliseu? Tinha um bigodão assim, cabelão assim, jovenzinho. Eu vi cabelão era tudo desse tamanho, né? Cabelão. Calça boca de sino? Calça boca de sino, claro. Opa, aí. Então foi isso. E quem apresentava comigo ia ser Diniz Fati, mas ela acabou não entrando, entrou a Silvia Bandeira, que fazia uma parte, eu fazia outra, né? Eu fazia a parte mais pesada de raciocínio, de fórmula, de explicação, porque é muito difícil, porque tinha que decorar exatamente o que ia ser falado. E era difícil uma pessoa que não entende física falar, né? Então, foi legal. E Eliseu, as pessoas te encontravam na rua e Sim, te reconheciam? Muito. É? Muito. Era um global. Quase. Coisa engraçada que, em 1980 para 81, eu tinha um amigo que trabalhava na Assembleia Legislativa, era motorista do deputado Sérgio Santos, mas era meu amigo ele, então, e ele levava caminhões de São Paulo para Juazeiro do Norte. E ele me convidou, você não quer ir comigo? Eu falei, bom, eu era mocinho, né? Eu falei, tá legal. Fui de caminhão com ele até Juazeiro do Norte. Aí nós paramos numa cidade chamada Salgueiro, interiorzão do Pernambuco, né? Que corta lá por dentro. Aí estava passando o telecurso, o pessoal veio tudo atrás de mim. Vai ser ali. Uma festa. Uma festa, tal. Imagina. Como se eu fosse o maior artista do mundo. Não, apareceu, nossa, imagina, né? A televisão também, apesar de a televisão ser uma invenção ali dos anos 60, chegar no Brasil nos anos 60 ali e tal, mas até os anos 80 não era todo mundo que tinha uma televisão em casa. Não. Às vezes as pessoas tinham que assistir de forma coletiva. Era num bar. Chamava televizinho. Vou assistir televisão no meu vizinho. Exatamente. Às vezes não era de cores, era preto e branco. Boa parte era preto e branco. Preto e branco. Começou em 70 e pouco, 75, acho, colorido, né? Exato. Mas também era muito difícil encontrar algum aparelho. Eu lembro, assim, nos anos 90, início dos anos 90, não era fácil achar uma televisão colorida, era caro, tal. Isso anos 90. Caro, muito caro. Então imagina no interior do Brasil, né? Era muito legal. As pessoas me conheciam muito, me viam, professor, tal. E Eliseu, a gente falou ali do início desse trabalho que você fez na televisão, tal, né? Ensinando com uma coisa
muito bacana. O que eu disse era percussor, né? Porque hoje boa parte das pessoas se formam na tela, né? Hoje a gente está na internet. Aquilo era uma novidade completa. Uma novidade. E aí, mas você está lá num período, né? Você viveu ali a ditadura militar e tal. E aí eu queria fazer uma pergunta desse momento que você viveu ali de transição, né? O Brasil aprendeu com a redemocratização ou está repetindo alguns ciclos? Não, o Brasil aprendeu. O movimento pela democracia foi um movimento muito forte, né, de grandes mobilizações no país inteiro, de vários setores da sociedade. E você veja que, como consequência da luta contra a ditadura, veio a nossa Constituição de 88. Uma Constituição belíssima, né, que coloca uma série de direitos, uma coisa maravilhosa, a Constituição original de 88, que foi aprovada no Brasil. Mas, claro, de lá para cá, o que o Congresso mais fez foi mudar os artigos da Constituição, né, fazer os projetos de emenda constitucional, né, que toda hora é chamadas PEC, toda hora... ou proposta de emenda constitucional. Isso. Toda hora eles vêm com não, precisa tirar isso, porque, por exemplo, agora de juros, era tabelado pela Constituição, por exemplo, uma série de coisas que os interesses, principalmente do setor financeiro, foram tirados, né? Os direitos dos trabalhadores, outra, né? Força não da sociedade, mas de quem domina o Congresso, que são os setores mais abastados, né? Porque a maioria das pessoas que são eleitas no Congresso são pessoas eleitas por quem tem muito dinheiro, pelos ricos que escolhem as pessoas que vão defender os interesses deles. E eles defendem os interesses deles. Né? O pessoal do plano de saúde elege um monte de gente. Do agro. Quase metade. Da bala. O pessoal da bala, o pessoal ideologicamente de extrema direita, tem muito dinheiro, então eles vão... Então, infelizmente, o Congresso hoje tem uma correlação de força muito desfavorável para os interesses da população, né? Embora, por exemplo, foi eleito o presidente Lula, você vê, o Lula foi eleito porque a eleição é direta, ele vai votar num cara, não dá, né? Não dá agora, para deputado, pulverizar os votos. A pessoa compra voto, compra os votos das pessoas mais humildes, principalmente, e tem essa correlação. O Congresso defende não defende os interesses populares em geral, e o presidente tenta fazer as coisas com enorme dificuldade, com o Congresso boicotando. Então, esse é um dilema que a gente vive no Brasil seríssimo. Eliseu, aí nesse processo de transição, né, você disse que não, aprendeu e tal. A gente estava conversando agora há pouco, a primeira vez que você saiu candidato foi em 82. 1982. Foi candidato a deputado estadual. Você tinha dito para mim que teve 27 mil votos. Bastante voto para aquela Quase ele. Quase. Primeiro suplente. Primeiro suplente? Eu estava no PT na época. Você estava no PT na época? Primeiro suplente. Você ficou suplente lá? Nunca assumi. Nunca assumiu. Mas foi uma pena, porque um pouquinho perto, a mais, né? Tinha dado. Tá. E aí, mas quando você tenta ser candidato a vereador de São Paulo? Aí eu tinha saído do PT, né? Tive algumas divergências, né? De ideias e não de nada errado, né? Concepção de mundo e tal. Eu saí candidato a vereador algumas vezes no PDT. PDT, a primeira foi? A primeira que eu fui eleito em 2000. 2000, mas a primeira do PDT? A primeira do PDT, acho que foi em 92. 92. Depois eu parei, aí no ano 2000 fui candidato de novo a vereador e aí elegi. Você elegeu a primeira vez. Aí logo depois eu acabei sendo obrigado a sair do PDT, porque teve uma mudança muito séria na direção, que eu não estava de acordo, e fui para um partido parecido. Você construiu ali uma relação com o Brizola? Sim. Você tinha uma amizade com o Brizola? Sim, figuraça. Fui algumas vezes na casa dele, que coisa... É inacreditável, um ídolo do ídolo, sabe? Um cara que você não imagina que carisma esse cara tinha, e como esse cara entendia, e como entende do Brasil, né? Ele entendia tudo do Brasil. É uma pena que ele foi cercado pelas elites, né? E impediram que ele chegasse a ser presidente, porque tinha tudo para ser presidente. Uma figura uma figura política que conseguiu um feito muito grande, que foi ser eleito governador por 2 estados diferentes, né? No Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Inacreditável. E depois, quando eles apoiaram o Lula, acho que, não sei em que eleição,
ele tinha ficado em terceiro lugar com 11 milhões de votos, né? Depois ele foi apoiar o Lula, ele transferiu os 11 milhões de votos. É inacreditável. Porque transferir votos não é fácil, né? Mas é impressionante a força que ele tinha, a identidade que ele tinha com o povo e o carisma dele, né? Eu cheguei a levar ele para a Câmara. No ano 2000... 2001? 2001. Logo seu primeiro mandato. Primeiro mandato. Eu fiz uma comemoração dos 40 anos da cadeia da legalidade, da rede da legalidade, que ele resistiu no Rio Grande do Sul, quando ia impedir que o Jango tomasse posse, quando o Jânio Quadros renunciou. Então, houve uma mobilização para não deixar o vice, que era o João Goulart, assumir. Então, ele organizou uma grande cadeia. Além disso, né? E outras coisas que ele fez, se for contar a história aqui, eu vou passar o programa inteiro falando. Mas lindo. E fizemos essa homenagem a ele lá. E ele fez um discurso de 2 horas lá na Câmara. Só que todo mundo ficou assim, babando 2 horas. Não, uma retórica fenomenal, né? Aliás, eu tenho gravado. Tem gravado? Gravei no VHS. No VHS. Tem um VHS guardado nessa memória. Tem que digitalizar isso, pô, para não se perder. Porque... Você podia me ajudar nisso. Ajudo, pode deixar. Se você me dá, eu digitalizo isso aí. Maravilha. Para você. Hoje é fácil digitalizar os VHS. Pô, mas é uma história belíssima. E é legal, né, Eliseu? Porque você conheceu figuras que realmente construíram a história desse país, né? Estou falando aqui do Brizola, mas eu sei que você tem Ulisses Guimarães, conversei muito com ele, entrevistei ele. Eu tinha um jornal, em 85, eu fiz um jornal chamado Jornal Livre, que é uma campanha pela Constituinte, né? Então, tinha sempre artigos da Constituição nesse jornal e de outras pessoas também, de outros assuntos. É um jornal mensal, praticamente. Tentei fazer quinzenal, mas acabou sendo mensal. Fiquei uns 3, 4 anos fazendo esse jornal. E eu entrevistei uma vez, além de 2 vezes, eu fiz uma entrevista pessoal com o Ulisses Guimarães, fui na casa dele, conversei longamente. Assim, eu já o conhecia também, a gente tinha contato com ele. Enfim, conheço muita gente. Já que você teve com o Ulisses Guimarães ali, aqui de São Paulo, por exemplo, conversou com o Horácio Quércia? Sim, esses todos. Esses todos, né? Covas. Entrevistei o Covas também, uma figuraça. A entrevista dele levou 4 horas. Eu não me lembro, 86. Cara inteligente também. Inteligente. Um cara maravilhoso. E o Paulo Maluf, você também teve contato com o Paulo Maluf? Não, Paulo Maluf não. Não. A primeira edição do jornal, você imagine quem eu fui entrevistar? O Casagrande. O Casagrande? Primeiro número 1. Era um menino. 19 anos ele tinha? 19 anos. Isso aí, então é anos 80. 80. Aí eu fui falar com ele, entrevistei ele. Foi a primeira. Depois entrevistei o Almino, Fagundes. Como que era o nome do jornal mesmo? Jornal Livre. Jornal Livre. Até o Daniel Ortega nós entrevistamos. Que no tempo era revolucionário, era um cara progressista. Agora eu não sei. Agora é... Não sei o que aconteceu. Virou um ditador. Que pena. Mas pô, que legal, Eliseu. Essas histórias são bem legais, assim. Você já pensou em fazer uma biografia? Escrever uma biografia? Já pensei, mas dá tanto trabalho. Mas Eliseu, é um legado, pô. Não pode deixar isso para trás. As pessoas precisam conhecer essa história. E esses espaços que nós estamos tendo aqui é legal porque registra também. Porque aí você conta um pouquinho dessa sua trajetória e fica gravado. Agora no YouTube, né? Você sobe no YouTube e fica lá para... Os seus vídeos estão lá, né? Do telecurso. Então esses aqui... Muitos estão no YouTube. Do seu canal, né? Meu canal. Eu encontrei no seu canal. No seu canal no YouTube. Vou entrando aqui na tela, viu? O canal do Eliseu, as redes do Eliseu, para você acompanhar ele lá. Tá? Eliseu, ser professor muda a forma de legislar, né? Porque você foi eleito em 2000, aí você traz toda essa bagagem da educação e tal, muda a forma de trabalhar como vereador, como representante do povo. Olha, eu acho que dá uma experiência muito grande, você tem muita sensibilidade. Quem é professor mesmo, né? E eu sempre fui professor que quis esclarecer as coisas, né? Não dizer que eu nunca achei que eu era dono da verdade, eu estudava, né? Para dizer as coisas, para ensinar física, eu tive que estudar física, né? E para entender o que estava acontecendo, eu sempre lia, interpretava, via a opinião dos outros e formava a minha opinião, né? Então, sempre, desde que eu entrei na Câmara, eu quis explicar as coisas. É engraçado, porque tem muitas coisas que na política é uma coisa engraçada. É que nem na ciência, né? Você olha para uma coisa, você acha que é uma coisa, a física, você acha que é uma coisa,
Mas se você pensar bem, tem uma coisa por trás. Tem sempre alguma coisa por trás, né? Se você pegar uma folha de papel e soltar aqui, né? Você fala assim, você pega uma bolinha de aço e uma folha de papel. Você fala, qual vai chegar primeiro? Solta, é claro, a bolinha de aço chega primeiro. Então você fala, o papel desce mais devagar. Não, tem outros fatores aí. Aí se você amassar a folha de papel, Ele vai junto descer com a mais bolinha, vão cair juntos. É. Aí porque o papel tem um atrito do ar, então, sabe, você vai descobrindo as razões. A política é a mesma coisa. Quando você fala uma coisa da política, você pode ter quase certeza que tem outra coisa por trás. É isso que eu passei todo o tempo tentando. Muitas vezes eu tento explicar isso, né? Às vezes eu consigo, mas não é difícil, porque as pessoas vão muito num raciocínio pragmático. São muito um raciocínio concreto, né? Não faz abstração. Você sai de onde você está para um outro momento. Se você imaginar você está vendo uma coisa, você tem que imaginar outra. Não é assim, mas pera, o que está por trás? E política é o tempo inteiro isso. O que envolve, né? O tempo inteiro. Porque não é só ideologia, mas são interesses, são momentos históricos, né? Porque legislar hoje, por exemplo, deve ser muito diferente do que era lá nos anos 2000, né? Sim. E o que a sala de aula ensina que o plenário não ensina? Ou se as duas coisas convergem de alguma forma? Olha, a sala de aula é diferente, né? A gente tem uma interação muito direta com um grupo de alunos. Depende do nível do curso, com famílias dos alunos, né? E com os alunos, né? O plenário é uma coisa mais dispersa, né? É mais difícil, cada um tem muito o seu voo próprio, né? Tem muita gente que tem a sua humildade, mas tem muita gente que se acha, né? Então esse que é o problema, né? E então não ouve, né? O problema da pessoa não ouve. Mas tem muita gente boa no parlamento, embora, infelizmente, a maioria defende interesses não do povo, interesses não republicanos. Não republicanos, né? Então fazem qualquer coisa para fazer com que o interesse de alguém que tem muito poder econômico prevaleça. Eliseu, mas 7 mandatos é ser reconhecido pelo povo como alguém que fez a diferença na vida delas, né? Você se orgulha disso? Eu fico feliz de saber que eu consegui tudo isso, né? E agradeço também a população que votou em mim, né? Eu não fico pensando, caramba... Não é fácil, não. Ó, a eleição de vereador, né, não é a minha opinião, mas a opinião de muita gente é a mais difícil que tem. A cidade de São Paulo é uma guerra. É uma guerra. Porque é o seguinte, pouco voto para muitos candidatos e às vezes o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, todo mundo é candidato e começa ali uma briga, né? E sem contar essas outras nuances, né? A questão financeira, né? A compra de voto... Enfim, né, a dificuldade de você de alcançar esse voto. E você tem 7 mandatos, é uma coisa... São Paulo tem 12 milhões de habitantes, mais ou menos. Tem 1.500 candidatos, normalmente tem 55 vagas. Então é mais difícil que medicina. É mais difícil que medicina. Que medicina USP. Na USP, é verdade. Cinema na USP, esses cursos mais... E, Eliseu, você também é além de vereador, professor de física, né... atuante aí em vários setores na defesa dos interesses da população de São Paulo. Mas você já vem fazendo um debate já há algum tempo sobre a questão da soberania nacional. Sim. Né? É um tema que você gosta de abordar. Inclusive, nós estamos aqui, ó, quem puder ver aqui, ó, pessoal, aqui atrás do Eliseu tem um livro escrito por ele, tá? Por um Brasil unido e forte, justamente com Marcos Fávaro, né? Justamente falando sobre a questão da soberania. E hoje nós estamos vivendo ainda mais essa questão de defender os nossos interesses perante aos interesses de países imperialistas ou de outros países que querem, de certa maneira, tirar o que é nosso. Exatamente. Né? Levar para fora. Colonizar a gente. Colonizar. Perfeito. Eliseu, o que é soberania no século XXI para você? Olha, a soberania no século XXI está sendo muito difícil os países serem soberanos por causa da internacionalização da economia, da globalização acelerada e por causa dos grandes polos de desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? Então, a ciência e a tecnologia estão muito concentradas em alguns países que, inclusive,
usam de todas as formas para impedir que os outros países se desenvolvam também, né? Agora, uma coisa que eu vejo é que o Brasil tem um enorme potencial. Um potencial não só de matérias-primas, da natureza que o Brasil tem, de pesquisa. Tem grandes cientistas, grandes universidades públicas, grandes. Coisa impressionante a qualidade da USP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UERJ, Unicamp e tantas pelo Brasil, né? Você vê que coisa interessante. Eu estava vendo essa semana uma cientista brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro, universidade pública, conseguiu uma substância que estabelece uma relação entre... Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas fez com que uma pessoa tetraplégica pudesse andar. Exatamente. Uma brasileira com apoio do governo federal, com investimento público em pesquisa, consegue uma coisa desse. Imagine se tivesse mesmo um grande desenvolvimento, um plano mesmo, o que o Brasil teria feito? Tem pessoas geniais no Brasil, cientistas geniais, educadores geniais, pessoas incríveis que já tiveram, como Darcy Ribeiro e tantos outros, e outros que hoje estão vivos, né, na física, grandes físicos, Mário Schoenberg e tantos outros. E é isso. Tem tudo para dar certo. O problema é a política. A política. Congresso Nacional, que impede que o Brasil tenha soberania plena. Existe soberania sem educação forte? Não. E educação pública, né? A educação pública tem que ser... essa é a chave. E uma coisa que a gente precisa entender. Existem escolas privadas, particulares, que são excelentes. Posso citar um colégio em São Paulo. Dante, Santa Cruz, Bandeirantes, não sei o quê. Mas lá são filhos de famílias altamente estruturadas, pessoas muito bem estabelecidas, né? Padrão de vida alto. O aluno já nasce num ambiente cultural elevado, tem aula disso, aula daquilo, apoio disso, apoio daquilo, né? Agora, na média, as escolas públicas são melhores do que escolas particulares. Isso é uma pesquisa feita, né? Existem escolas públicas fantásticas, sim, mesmo em São Paulo. Sim. Escolas, eu conheço muitas. Então, a educação pública precisa ser incentivada e não começar a inventar coisa tipo plataforma para substituir professor, como o governador do estado está fazendo, perseguir professor, criar instabilidade nos professores na hora de escolher a aula. Isso é um crime que se faz, né? Educação precisa estabilidade, né? Precisa ter tempo. E precisa ter vínculo, criar vínculo com os alunos, com as famílias dos alunos, e não ficar jogando em cima coisas só tecnológicas, que não são, podem ser usadas também, mas não para tentar colocar de lado os professores. Pessoas que não valorizam os concursos públicos, que tentam achar uma forma de privatizar a gestão da escola pública, que é um caos. Isso deu errado em todos os países que fizeram isso, nos Estados Unidos principalmente, foi um caos, tentaram fazer. Agora aqui em São Paulo estão tentando fazer, depois de 40 anos que não deu certo nos Estados Unidos, querem fazer aqui. Se não deu uma experiência, já não deu certo. Por que tentar repetir o mesmo erro? Né? Então a educação pública tem que ser muito valorizada no Brasil e é muito boa para entender isso. Não, e assim, por exemplo... As universidades no Brasil são públicas, boa parte delas melhores, inclusive. Se você vai nos Estados Unidos, a universidade não é pública. São de excelência algumas. Mas tem muito dinheiro público. Mas tem muito dinheiro, claro. Basicamente, eles vivem do dinheiro público. Exato. Finge que não é público, mas dinheiro é público. Dinheiro é público. Exato. Eliseu, me diz uma outra coisa. E os municípios têm algum papel diante também da defesa da soberania brasileira? Tem. Qual que é o papel dos municípios, na sua opinião? Eu acho que é uma coisa interessante que no Brasil os municípios têm uma autonomia em relação aos estados, né? Quer dizer, eles são unidades autônomas da federação. Então o município fala direto com o governo federal. Ele não precisa passar pelo governo estadual, né? Então eles são uma unidade da federação importantíssima, né? E precisa entender precisa entender a política, né? Entender que cada município tem um papel,
principalmente os grandes municípios, onde estão as pessoas, onde estão as empresas. As empresas, né? As empresas estão em alguns países importantes, alguns municípios importantes. Então, eu queria falar uma coisa para você. Você vê, falando da questão da potencialidade do Brasil. Essa história de ônibus elétrico é uma coisa incrível, né? Que, graças às grandes baterias, principalmente de lítio e outros tipos de bateria, os ônibus elétricos não precisam mais correr em cima dos fios. Né? Isso, no tempo que eu estava na universidade, a gente nem imaginava que a gente ia conseguir ter uma bateria tão potente como tem agora. Né? Que armazena e segura. Que consegue armazenar tanta energia. Muito bem. Esses ônibus elétricos, o Brasil tem toda a tecnologia para fazer. Né? E o que está sendo interessante, vários municípios estão investindo nas fábricas brasileiras. Por exemplo, a Eletra é uma fábrica de ônibus elétrico, que usa motores da WEG, que é lá de uma cidade de Santa Catarina, que eu não lembro o nome, que usa a carroceria da Caio, que é feita no interior de São Paulo. Botucatu, que usa, entendeu? Então, os municípios de São Paulo têm coisas incríveis, indústrias incríveis ainda. O Brasil tem um processo de industrialização incrível quando o Estado, o poder público, investia na industrialização do país, na criação de infraestrutura, em compras governamentais. Né? Então, os municípios são essenciais. Né? Por exemplo, o município tem que ajudar uma grande empresa, uma grande indústria, ou grande, ou pequena, ou média, a se instalar no seu município, criar facilidades para eles crescerem e conseguirem superar a concorrência de fora, que é pesada. Sim, né? sim. Então, os municípios têm um papel importante justamente pela autonomia que eles têm de orçamento. Você pega, por exemplo, na Itália, em outros países, o município não apita nada. Um vereador na Itália chama conselheiro municipal, uma coisa assim. É um conselheiro para dar ideia, mas não vota orçamento, não vota lei, não tem nada. Então, aqui não. O município prefeitos é uma coisa, são donos estruturalmente... Os prefeitos têm o controle sobre o dinheiro público, os vereadores... Sobre o dinheiro deles, sobre que arrecada. Né? É claro que podia arrecadar muito mais, podia, inclusive, descentralizar mais os recursos que estão na União. Um dia a gente pode discutir por que é isso, por que é tão centralizado. Mas os municípios têm um papel muito grande no processo de desenvolvimento e de soberania do país. Hoje, né, o munícipe ele se preocupa mais na eleição para prefeito, porque atinge a vida dele mais ali no cotidiano, e, às vezes, e no plano federal. Muitas vezes ele não consegue nem ver o Estado. É o município e o plano federal. O município e o plano federal. E a gente tem muitos defensores do municipalismo e tal. Você é um defensor do municipalismo, da autonomia dos municípios? Isso é importante. É importante. Todas essas organizações da sociedade civil, essas instituições, são muito importantes para estabilizar a democracia. Ótimo. E os municípios, além de serem, estarem mais próximos ali da população, tanto nas questões de saúde, questão de educação, de emprego, de renda, né? E isso faz com que a população se sinta mais participativa nesses espaços do que propriamente em outras esferas. Mas eu quero vir aqui falar de um tema que é daquilo que você realmente batalha, assim. Eu vejo que no seu mandato, na sua história, nos seus projetos, tem muita coisa relacionada à educação. Eu queria saber qual é a sua avaliação hoje da educação estadual de São Paulo. Um desastre. Um desastre. Eu acho uma pena, né? Porque foi uma construção de muitos anos, não estava boa, é claro que não estava boa, né? Mas as propostas das políticas do governo do Estado têm sido exatamente ao contrário. Ela vai cristalizar a desigualdade, né? Vai deixar cada vez mais de lado os setores mais de periferia, pessoas mais frágeis, pessoas mais frágeis, e privilegiar os setores que já estão bem. Então, é uma proposta educacional elitista, né? É uma pena que ele esteja fazendo isso, é uma pena que não respeite os professores, os concursos públicos e queira, por exemplo, privatizar a gestão. Na hora que você privatiza a gestão de uma escola,
quem vai... mas é uma OS, Organização Social, é uma empresa privada. Quem vai organizar uma organização social é para ter prejuízo, não é para ter lucro. Finge que não tem, mas tem. Então, essa organização social vai dizer assim, esse diretor não presta, manda embora. Então, encosta porque foi concursado. Eu vou trazer um diretor que é amigo meu, que é muito melhor. Então, não, esses professores não, encosta. Eu vou trazer professores que são melhores, da minha confiança. Ou seja, vai ser cada setor de interesse privado vai controlar uma região, ou uma escola, ou uma região do Estado, de acordo com os interesses daquele empresário. Isso destrói a organização pública, destrói o conceito de educação democrática. Esse é o grande problema. E esse projeto do Estado que você mencionou é um projeto político-ideológico? Claramente. Ou político-empresarial? Ideológico, e empresarial e ideológico. Claramente ideológico. Mesmo as escolas cívico-militares, tudo bem, eu respeito os militares. Vem da ilusão de que, por disciplina, eu pergunto, se aumentar a disciplina, vai aprender mais matemática? Vai aprender mais português? Não vai. Então, filosofia. Não vai ter filosofia nas escolas, claro, não vai. Então, na verdade, é um risco que a gente está correndo, né? As pessoas assim estão desesperadas com a violência, existe violência mesmo, as coisas não estão boas, precisam melhorar muito, mas não é desse jeito. Pode até ter os militares para explicar como é disciplina, precisa ter o outro lado, que é o vínculo do aluno com a escola, com as famílias, o olho no olho, não é? A democracia, a participação da comunidade na escola, tudo isso é fundamental. Senão não vai, né? E é ideológico porque ele é elitista. Ele vai deixar de lado os mais fracos. Os mais fracos, inclusive, vão receber... As escolas mais fracas vão receber menos dinheiro. Quando, na verdade, tinha que ser o contrário. Exato, é o contrário. Tem mais estrutura. E a avaliação é uma avaliação triste, né? Porque se assim... vamos fazer uma prova de português aqui, né? Eu vou te passar essa escola de português numa escola do centro. Não digo o centro expandido de São Paulo ou a região mais rica de Osasco, numa escola pública. Faz aquele exame. Aquele mesma prova é colocada num lugar de periferia. Quem você acha que vai melhor? Claro, dificilmente a pessoa... Do centro que teve mais claro, que tem todo... Então você... estrutura. E o que você tem que fazer? Você tem que ajudar quem está mais fraco. E não falar, você está mais fraco, então você vai receber menos dinheiro. Pondo a culpa no professor, porque tem uma coisa até muito, muito incrível, né? Que tem uma escola aqui em São Paulo que chamava Infante Dom... Está dando tempo? Não. Chamava Infante Dom Henrique, o pessoal queria mudar. Eu consegui mudar para... Maior trabalho, 3 anos, consegui mudar o nome da escola para Escola Espaço de Bitita. Bitita é a Carolina de Jesus, aquela escritora que morava ao lado dessa escola. Só que essa escola, basicamente, os alunos são bolivianos, peruanos, imigrantes, gente que veio da África fugindo de guerras. E eles vão, sei lá, se 30% ou 40% dos alunos dessa são esse tipo de perfil. E o diretor, o professor Cláudio, um cara fantástico. Ele consegue estabelecer as relações culturais dessas pessoas. Essa troca é maravilhosa. Você precisa de ver que coisa. Bom, é claro que se vai fazer uma prova de português para esses meninos... Eles vão ter dificuldade, caramba. Né? Aí o que fez? Isso foi a prefeitura que fez, né? A prova deles deu abaixo de não sei quanto, então afastaram o diretor. Não, um absurdo. Agora voltaram, perceberam a besteira que fizeram, talvez perceberam. Mas você entendeu? Sim. Como é que pode uma coisa dessa? Parece que o poder público, né, tanto Estado como prefeitura, muitas vezes parece que está muito distante da escola. Exatamente. Vai lá, tem algum interesse empresarial, opa, a pessoa está vendendo plataforma, está vendendo não sei o quê, quer vender, comprar coisa tecnológica. Não é isso. E aproveitando o gancho, e essa questão da plataformização? Você explica para nós o que se trata e se você é a favor ou contra esse modelo adotado pelo governo do Estado. A plataformização significa castrar os professores. O cara já recebe uma aula, ele põe os alunos para interagir com essa plataforma e o professor fica lá de gaiato. Virou um monitor. Virou um monitor, apertador de botão.
E aí o que acontece? Principalmente na escola onde você tem criança e adolescente, em todo lugar é assim, né? Você precisa estabelecer uma relação humana com as pessoas. Você precisa estabelecer vínculo, né? Você precisa ter isso, senão não acontece nada. Você precisa acolher os alunos, inclusive as famílias, né? Senão não vai ter educação. Ninguém vai aprender nada. E você acha que esse modelo, né, a gente acabou de falar da plataformização, Formização. mas há também um modelo hoje, né, essa geração Z, ela não quer ir para a escola, ela não se sente muito confortável na escola. Não é preciso mudar também o modelo, Eliseu, de como o estudante vai para a escola para ele se sentir mais com mais disposição e vontade? Olha, eu acho que existe uma ideia de que é uma coisa, meio uma cultura que se forma, né, que tudo vem pronto, né? Uhum. Você estudar tem que ter uma concentração, tem que ter um mínimo de esforço. Disciplina, esforço, né? Não é essa coisa, tudo bem, hoje eu não quero, eu vou tirar meu casaco aqui, vou ficar pelado. Não é assim. Tem que ter regra. Uhum. Isso é óbvio, né? E tem essa coisa de que muitas vezes as crianças têm preguiça na escola porque a escola atrai menos do que o celular, por exemplo. A escola atrai menos do que o baile funk, atrai mais menos do que a sessão passear no shopping ou qualquer coisa assim, né? Mas isso que precisa ter uma mobilização da sociedade a favor do estudo, a favor do conhecimento. Por isso que eu falo, educação forte significa futuro forte. É isso que precisa... Nação forte. Ação forte, né? Não adianta você achar... A sociedade precisa entender isso. Tem um outro problema que muito da questão do desenvolvimento da nossa economia, né? Nossa economia... no Brasil, em muitos lugares, né, que os empregos de mais qualidade estão rareando. São os empregos de serviços, de motoboy, de não sei o quê, de entregador de iFood, essa coisa toda. Então, esse crescimento meio enganoso que existe. E aí precisa ter ação do governo para isso. E para o governo agir, precisa de um Congresso decente. Esse é um problema. Eliseu, né? Aí eu quero também te aproveitar esse gancho, né, sobre o Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje cumpre o seu papel? Olha, o papel do Congresso com o país, não. Ele cumpre o papel dele com os interesses que os elegeram, com exceções. Há exceções, que eu diria 25% é gente boa, mas 75% não. É gente que está lá defendendo interesses particulares específicos de setores e não do país. Estão pouco se lixando para a soberania do país. E você acha que está existindo algum desequilíbrio entre os poderes? Você acha que um está mais forte do que o outro? Eu acho que o Congresso está passando do limite. Está passando do limite, principalmente na questão orçamentária. Eles passam dos limites. Né? Acho que o orçamento na mão dos parlamentares decidirem onde vai ser gasto esse dinheiro. Isso é uma coisa meio novidade. Eu não sei se nos outros países acontece. Vamos dizer, tem alguma lógica, né? Eles falam assim, não, mas eu estou aprovando eu estou dando para um governo uma aprovação de um orçamento que ele pode gastar tanto. Por que eu também quero gastar um pouco, né? Podia até ser um pouco mais equilibrado, assim, com mais controle, né? Mais controle. Transparência, por exemplo, dirigido para a saúde, dirigido para a educação. Projetos, né? E não coisinha, festinha, que eu imagino. Comprar um trator ali para uma cidade que não tem nem questões agrícolas. Pois problema, né? Fica essa coisa. Então, os interesses privados vão lá e falam, olha, compra um tratorzinho aqui porque eu preciso desse trator. E aí você sabe que tem troca, né? Sei que tem. Então, da maneira como está sendo feito. Agora, o Congresso não vê a questão central, que é, por exemplo, a taxa Selic, né? Exato. Que é esses juros exorbitantes que o Brasil cobra da dívida pública, que acaba com o desenvolvimento do país. Só que os congressistas estão com a cabeça feita para proteger esse sistema. Esse é o problema. A gente vê como, por exemplo, essa questão do Banco Master, está contaminando toda... Está todo mundo muito preocupado. Por que é isso? Porque todo mundo rabo preso ali. Setores que estão ali bem próximos aos banqueiros, né? A esse grupo
que controla, de certa maneira, os meios de produção, controla o sistema financeiro brasileiro. E tudo Você mais. imagina, por exemplo, o fundo de pensão de um Estado, né? Não vou dizer qual é o Estado, né? Mas todo mundo já sabe. Jogou quase 30% do fundo no Banco Master. 30 bilhões. Que perdeu, vai perder. Quem vai se arrebentar? Os aposentados. Agora, como é que esse cara chegou lá? Imagina as tramóias políticas do parlamento, de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou acusar ninguém, mas a gente imagina. O que levou de grana aí? Por que põe no Banco Master? Porque ele inventou ativos falsos. Bom. Eliseu, só também ainda nessa linha, a gente viu recentemente aí o Trump, né? Inclusive nós estamos aqui fazendo esse podcast, e aí a Suprema Corte americana disse que a medida que o Trump tomou das tarifas são inconstitucionais, são ilegais, né? Ou seja, então vai derrubar todo aquele tarifaço que ele produziu, né? E aí o governo federal, através do presidente Lula, dos embaixadores, né, do Itamaraty, junto também com o ex-governador e atual vice-presidente Geraldo Alckmin, criaram uma frente para poder mostrar, não, ninguém pode interferir na gente, na nossa economia, no nosso país. E essa questão da soberania virou tema de assunto em tudo quanto é lugar, todo mundo falando e tudo mais. Mas o Congresso, qual foi o papel do Congresso nessa história? Nenhum. Falta um projeto nacional para o Congresso brasileiro? Claro. O que mais tem é falta de um projeto nacional de desenvolvimento. Isso que falta. Não tem projeto, vai tapando buraco. Agora, achei muito legal o que o Alckmin fez, o Geraldo Alckmin, junto com o Lula, presidente, na questão do tarifaço. Ele não foi para o enfrentamento, foi para a negociação e ganhou. E ganhou no debate. No debate, ganhou, quer dizer, não usou o mesmo tipo de comportamento que o Trump fez. Uhum. Não queria, você fez, não, você dobra aí, eu dobro aqui. Não. Foi ultra legal, porque deu um banho neles. Deixou eles... O pinico na mão. O Trump teve que falar, né? Sabe que esse Lula é um cara legal? Exatamente. E esse é o papel da política, né, Eliseu? Isso. De dialogar, conversar. Dialogar e ter capacidade de dialogar lá e de conhecimento, né? Quer dizer, por isso que é importante um cara experiente, né? Você viu o Alckmin, um cara que foi governador 4 vezes do estado, foi deputado, foi vereador, foi tudo, prefeito. Então, um cara... Não é simples você formar um cara desse. Uhum. Como tem vários outros aí, né? Em vários partidos tem gente muito boa. E como é importante um cara desse ter nessa posição. E não pegar um cara aí das redes sociais, um influencer que resolve ser prefeito, resolve ser isso, resolve ser vice, não sei o quê. E geralmente é uma tragédia. Nossa. A gente tem visto. Não dá certo nenhuma vez, nunca deu. Nunca deu. E Eliseu, e você é um bom articulador político? Se considera como Eu? Acho que dou pro gasto. Dá pro gasto? Você está na liderança do PSB? Sim, sou líder do PSB na Câmara. Então você é que senta lá, articula para ver qual é o projeto, como sim. e tal. Isso mesmo. Que bacana, Eliseu. E você, né, tem um olhar muito aguçado também para os problemas de São Paulo. E você tem um trabalho específico na região Noroeste de São Paulo, ali, Pirituba, Jaguara, né? Freguesia do Ó, parte da Freguesia do Ó, Lapa. Limão. Né? Lapa, um pedaço da Lapa. Limão entra também? Um pedaço. Um pedaço do entra. E como é? Pinheiros. É onde você, inclusive, né, onde concentra muitas pessoas que votam em você. E o que o Pirituba e Jaguara revelam sobre São Paulo? Revela como é importante você ter uma presença política na Câmara, né? Como é importante para um bairro. Um vereador que tenha... Claro, eu trabalho para a cidade toda, mas também a educação é uma coisa geral quando eu faço. Mas trabalho muito para ajudar esse bairro a se desenvolver, né? Então, por exemplo, eu consegui conquistas importantes, como, por exemplo, o Instituto Federal, que eu consegui levar para Pirituba, e é bom para toda a zona noroeste, né? Consegui, por exemplo, uma UTI infantil no hospital lá da região.
Estou conseguindo agora trazer o SESC lá para a região também, que é um ganho muito grande para um bairro quase, não é semi-periferia, vamos dizer assim, né? Porque Pirituba tem região muito urbanizada, desenvolvida, e tem região mais periférica, mas então é um bairro que não vou dizer que não é periferia, é médio, né? Então, muitas coisas assim, terminal de ônibus, nós estamos lutando para fazer um terminal de ônibus próximo da estação Jaraguá. Então, são várias coisas que a gente vai cuidando, tratando. A ponte que liga lá para Pirituba é uma coisa que eu estou numa luta há muito tempo, está saindo, demorando mais do que devia. Mas isso é muito importante que haja um político nos bairros, né? Num bairro. Então, como eu tenho uma grande votação lá, isso me credencia a fazer muitas lutas pela região. E o metrô está chegando lá perto também, né? Vai passar lá pertinho, né? Brasilândia está ali pertinho. Brasilândia, Freguesia do Ó, bem perto. Bem perto, né? Vai ajudar bastante lá. Isso também é a importância do fator político, né? Que a cobrança, a força de ter naqueles espaços o mínimo, que é um transporte público de qualidade, né? Exatamente. Agora, o fundamental é a gente estar ouvindo a população, né? Claro, você tem um escritório lá, né? Tem um escritório lá. Tá. A população, os empresários da região, enfim. Tá. E você também tem trabalho em outras localidades, por exemplo, na região ali, oeste também, né? Pinheiros lá. Vila Madalena. Isso, tem muito trabalho, Pompeia. Muito para evitar a destruição do bairro, que está sendo destruída pelo equivocado zoneamento que foi feito, que eu votei contra, né? Mas a gente salva algumas coisas. Na cidade, a gente salva também na região sul, na região leste, várias áreas. Durante essas votações, eu consegui salvar, consegui fazer zona de proteção ambiental em vários lugares. Enfim, é uma luta para a cidade inteira, né? E é terrível. Tem algumas conquistas bastante significativas. Muitas. Eliseu, você também tem uma luta com essa questão da Sabesp, né? Sim. Você votou contra a privatização Trabalhei da Sabesp. contra, um crime que fizeram. É um crime, porque a Sabesp era uma empresa pública, considerada a melhor distribuidora de água do mundo, né? Uma empresa enorme, água de qualidade, profissionais de altíssimo nível. Disseram que universalizar, assim, eles começaram a contar um monte de mentira. Não, porque corta a água da periferia, porque não sei o quê. Agora o que acontece? Está muito pior. Em um ano, sei lá, que eles estão lá, que eles fizeram? O governador falou que não ia aumentar a tarifa. A primeira coisa que eles fizeram... Aumentou a tarifa. Outra coisa, mandaram embora todos os profissionais que têm conhecimento de como resolver o problema da qualidade da água, quando falta água, etc., nas crises, né? Mandaram todo mundo embora e contrataram um monte de diretor amigo. Primeira coisa que fizeram, aumentaram 600% o salário dos diretores. Isso saiu no jornal. Sim. Sei lá, um mês depois. 600%. E mandaram todos os profissionais importantes embora. Agora eles terceirizam o serviço para pequenas empresas que não têm muita qualificação. Algumas têm, para fazer o serviço. E o que é pior, o investimento que a Sabesp fazia, levar água para aquela região, o investimento que a Sabesp fazia era amortizado pela própria Sabesp. Hoje não. Nesse contrato não tem essa amortização. Então, essa empresa faz investimento onde ela quer, compra equipamento da França, da China, mais caro ou menos qualidade, e põe lá na conta. Hoje gastei 10 bilhões, não sei o quê. Põe lá na conta da prefeitura futuramente. Quando a Sabesp for o desastre que foi a Enel, né? Daqui uns 10 anos é que vai acontecer, ou até antes. Não, acontece antes. Eliseu, tem bairros que 5 anos, talvez. Tem bairros que estão 7 dias, 10 dias, 15 dias sem água. Então, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Quando nós tivemos a crise hídrica, você se lembra que pegava o volume morto? Secou de vez, não choveu, parecia Nordeste São Paulo, a região aqui. Ainda assim não faltava água como falta agora. Porque os técnicos estavam lá, faziam a ligação de uma represa. Eu me lembro, o Alckmin era governador, ele fez a ligação de uma represa com a outra para resolver, não sei o quê, resolveu. Agora, as 30%, 40% ainda cheia, começa a faltar água. Como? E a água, por exemplo, eu tomava água da torneira na minha casa. Agora já não posso mais. Já é um gosto diferente, já está um pouquinho... Por quê? Porque não tem manutenção. Eles estão lá para ganhar dinheiro
pegar todos os ativos de imóveis que a Sabesp tem. A Sabesp tem um monte de imóvel. Ficou para eles, vão vender tudo para a construtora, fazer prédio, ganhar fortunas, percebe? E deixar... Depois vai deixar um legado, de destruição que vai sobrar para quem? O governo. É porque vai ter que assumir de novo essa... Dinheiro público. Né? Então, um monopólio, por exemplo, eu só posso comprar água da Sabesp, eu não tenho outra escolha. Não tem outra empresa. Esse é um monopólio. Quando é um monopólio, tem que ser público. Sim. É diferente da telefonia, que tem várias empresas. Então, você pode escolher. Essa não tem concorrência. Podia, então, beleza, vamos privatizar? Então, vamos abrir para o mercado. Quem quiser oferecer esse tipo de serviço está aqui, ó. Então, se tivesse várias empresas, talvez. É porque, olha só, a gente sofre com a Enel. Enel. A Enel, Eliseu, é uma péssima empresa. Não pode passar um vento em São Paulo que acaba a luz. Acontece em Niterói, meu filho mora lá, um filho meu mora lá, que acontece a mesma coisa. Que nunca tinha tido problema em várias cidades. Tá. Eliseu, e futuro e legado? O que ainda te move na política? O que me move é tentar ver se o Brasil dá certo. E tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo. Que precisava o Congresso, precisava que... E é a política, o problema é a política. Pronto, mas é a política, os políticos. Os políticos são a solução e o problema. A solução é o problema. Se a gente conseguisse eleger mais políticos decentes para o Congresso Nacional, eleger um presidente que não seja... Talvez não seja como foi o anterior aí, que é um desastre total. O Brasil vai para frente, o Brasil vai tendo um mínimo de soberania, um mínimo de negociação, como o Brasil fez com os tarifaços, com o Alckmin e o Lula conseguiram fazer, que é exemplar o que eles fizeram. Governos, né, altivos que a gente tiver, que respeitam a soberania, que entende que o Brasil é grande, que pode ser um grande país. E tem uma coisa, o Brasil com 220 quase milhões de habitantes, ele só tem uma chance se for uma potência. Ele não tem chance de ser essa coisa de um país de renda média, não sai disso. E ainda tem um parque industrial que pode ser reconstruído. Dá para fazer tudo. O Brasil, a terceira maior fábrica de aviões do mundo é aqui. Não, a Embraer. O agronegócio, que é um dos maiores do mundo. A gente alimenta o mundo. Isso. Né? Nós temos a capacidade de nossa tecnologia. Você acabou de falar aqui de uma pesquisadora que descobriu um remédio que melhora o desenvolvimento das pessoas que fez a pessoa andar, um tetraplégico andar. Exato. Então, se tiver investimentos, tem muitos cientistas brasileiros que acabaram indo para fora porque faltou investimento aqui. Ou seja, então o Brasil é um país... Ele não é o país do futuro, é o país do presente. Sim, tem tudo e a política precisa ajudar. É a política que impede. E Eliseu, que legado você quer deixar aí depois de 7 anos de mandato? 26 anos de mandato. 26 anos de mandato, né? 7 mandatos. Que legado você quer deixar aí? Olha, eu quero continuar. Até não tiver mais condições. Mas o legado deixar é que o Brasil pode dar certo, que a política pode ser melhor, que a educação pode ser muito melhor, que a educação não é um desastre, mas pode ser melhor, que a sociedade brasileira pode ser menos violenta. Enfim, que a gente é possível fazer um mundo melhor. Eu acredito muito nisso através do Brasil. Acho que o Brasil pode suscitar aí um país muito melhor para os seus cidadãos, que depende muito de nós. E eu tenho muito esse fogo, essa gana de continuar lutando. Pô, legal, Eliseu. Que bacana saber que você tem essa energia. E eu sei que você tem projetos aí. Eu sei que você é pré-candidato a deputado. Federal. Aí, galera, pré-candidato a deputado federal. Tá aí, né? E você já bateu na trave, né, Eliseu? Algumas vezes, agora vai, né? Agora vai. Eliseu, muito obrigado pela sua participação aqui no Conecta 8. É sempre bom receber você, bater um papo com você. Já faz uns 5, 6 meses que eu conheço você e cada vez que a gente conversa, troca, eu aprendo bastante. Então eu quero agradecer porque contribuiu muito aqui para as pessoas conhecerem quem é você, mas também conhecer, saber o que você defende, como defende e por que defende. Esse acho que é um local
adequado para a gente poder falar sobre esses assuntos. Então eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Espero que você retorne aqui outras vezes. Bom, eu queria agradecer muito. Eu fiquei muito impressionado pela sua competência para fazer a gente funcionar, né? O seu trabalho é lindo, né? Da Wilson, um trabalho, uma empresa maravilhosa, um trabalho bonito que você faz. E particularmente como você conduziu esse encontro aqui, fiquei encantado. Pô, eu que agradeço, viu, Eliseu? Ó, as redes do Eliseu apareceram aí durante o programa, estão aparecendo aqui novamente. Então segue ele lá, conhece um pouco mais do trabalho dele. Vai lá qualquer hora tomar um cafezinho lá no gabinete dele, lá na Câmara. Qual que é o gabinete lá, Eliseu? É o 623, sexto andar. Sexto andar. Vai lá tomar um cafezinho, conhecer a equipe do Eliseu. Um abraço a todo mundo lá. Também gente boníssima, o povo de lá que trabalha junto com o Eliseu. E ó, parabéns, Eliseu, e boa sorte nessa sua caminhada. Muito obrigado. É isso aí, galera. Mais um Conecta 8. Aproveita para apertar o sininho para você poder sempre acompanhar uma nova entrevista, um bate-papo diferente e com pessoas bem bacanas que sempre têm a contribuir com a sociedade, com o Brasil, né? Então, não deixa de acompanhar o Conecta 8. Te espero no próximo programa. Um abraço forte.